Eu fui questionado pelo irmão que disse a mim o seguinte: você, irmão Wellington, só quer ser a verdade. Só você que está na verdade. Só você que é a verdade. A verdade é só o que você prega. Eu disse para o irmão que ele precisava ter mais cuidado no que ele ouve, para analisar o que está ouvindo. Nas minhas pregações, eu não digo a ninguém que eu sou a verdade, eu prego a verdade. O que eu tenho é coragem. O que eu tenho, pela misericórdia, a ousadia de Deus em mim pelo Espírito Santo, é coragem para pregar a verdade, para combater toda mentira que se prega em nome de verdade de Deus. O que eu tenho é coragem para pregar a verdade contra todos aqueles que estão pregando mentira em nome de Deus, contra todo conceito doutrinário, contra todo sistema de princípio que estão levando para o povo em nome de Deus. Eu tenho coragem de levar a verdade, expor a verdade, combatendo, confrontando, reprovando toda a mentira pregada por seja lá quem for, esteja sendo pregada aonde estiver. Eu tenho coragem de levar a palavra. E sabe por que eu tenho essa coragem? Porque eu estou compromissado, jurando fidelidade a quem eu me entreguei, me converti, a Jesus. Eu não estou compromissado com nenhum ministério, instituição religiosa de homem. Eu estou compromissado com a verdade. E eu estarei aonde estiver a verdade. Eu estarei comunicando, compactuando, concordando, colaborando aonde está a verdade. A verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Seja quem for, se vier trazendo conceitos, princípios, ensinamentos que não condiz com a verdade do Evangelho, eu não me calarei, não serei conveniente, não participarei, nem tampouco deixarei de cumprir o compromisso que Deus me deu como cristão. Luz, eu sou luz, tenho que iluminar. O sentido de luz é esse: esclarecer toda a treva que está obscurecendo o ambiente, a mente das pessoas. Como luz, eu tenho que esclarecer, porque eu estou na luz e tenho a luz de Deus, que é a palavra. Eu tenho coragem de pregar a palavra. Eu tenho compromisso com a palavra. Aí o irmão me questionou dizendo: a verdade é só o que você prega. Só você está na verdade, todo mundo está errado. Eu não digo isso. Agora, se o mundo não estiver na palavra de Cristo, na doutrina, está errado mesmo. Tão errado. Pode estar dentro de igreja, pode estar sendo prosélito de homem, pode estar sendo devoto a sistema religioso, pode estar vivendo o que viver. Se não estiver andando pela doutrina de Cristo, o Evangelho não está na verdade. Deixa eu ler um texto aqui para vocês, porque é muito bom quando a gente fala principiado, balizado na verdade. É por isso que eu digo, eu não sou a verdade, mas eu prego a verdade, porque eu estou me esforçando a estar nessa verdade e perseverar nessa verdade até o fim. O meu entendimento está preso à verdade, a Cristo, a sua doutrina. O meu entendimento não é levado por nenhum vento de doutrina de homens. O meu entendimento não é manipulado nem cauterizado por nenhum sistema doutrinário de nenhuma instituição religiosa. O meu entendimento está na palavra. Eu tenho coragem de pregar a palavra. Eu não afronto ninguém, meu irmão. Eu não afronto pastor nem ministério. Agora eu prego a verdade, contrariando toda a mentira, seja pregada por qualquer pastor, em qualquer ministério. Eu prego a verdade. Se tais não está dentro da verdade, quiser se levantar contra mim e questionar, fiquem à vontade. Mas ninguém vai prevalecer se não estiver na verdade. Eu vou prevalecer porque eu estou na verdade. O que eu prego é a verdade. Se quer me contestar, use a palavra. Não venha com seus argumentos,
não venha com seus achismos, não venha com o que você entende que cada um crê do jeito que quer, não. Tem um princípio, tem uma regra, tem uma linha de guia, de direção que Deus deixou para a igreja. Deus não deixou a igreja ao léu, levada por esses ventos de doutrina. Deus não deixou a igreja sendo guiada por uma voz ali e outra voz aqui que diz que é dele. Deus deixou a igreja para ser guiada por Cristo, a verdade, a doutrina de Cristo. E a própria Bíblia diz, meus irmãos, seja quem for o cidadão, seja quem for o homem, presidente, pastor, se não vier com a doutrina de Cristo, não receba. O apóstolo Paulo ele vai ser muito mais preciso na advertência que ele faz aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, que é um ser espiritual que tem autoridade. Não importa se é um anjo. A autoridade não é o anjo, a autoridade é a palavra. Paulo vai dizer, pode vir um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, seja Pedro, Paulo, Tiago, qualquer um dos apóstolos, trazendo um outro evangelho, que não seja esse que eu já vos tenho informado, não receba. A autoridade para a igreja não é homem, porque é pastor, papa ou padre. A autoridade a quem a igreja tem que jurar fidelidade e se manter fiel e perseverar até a morte, é a doutrina de Cristo. É a palavra de Cristo. É isso que eu vou aprender nas Escrituras. Não é isso que os homens estão ensinando por aí, cobrando dos outros fidelidade à doutrina de igreja. Jesus não mandou ninguém seguir doutrina de igreja. Jesus não mandou ninguém seguir líder nem pastor. Jesus mandou seguir a Ele. Venham a mim, creiam em mim, guarde e pratique a minha palavra. Você tem que aprender isso, meu irmão. Então, eu não afronto ninguém. Eu tenho ousadia para pregar a verdade. Eu faço refutações. Eu contrario todo o ensinamento que é dado aí. Não importa se o cara é pastor, presidente, é teólogo, é doutor, conhecedor de grego, aramaico, hebraico. Não tem isso, não me impressiona, não. Ele tem que estar na verdade. Eu conheço a verdade. Eu conheço a verdade. O diploma dele, o anel de doutor dele, a eloquência dele não vai me intimidar, não. Eu quero convidar ele para a doutrina de Cristo. O princípio do debate que eu estou firmado é na doutrina de Cristo. Vem debater? Traz os teus argumentos. Eu não vou olhar para o teu conhecimento de grego, para o teu achismo, para a tua grande encenação, para tentar mostrar uma visão tua para o povo, fazendo um grande espetáculo de conhecimento. É só analisar a doutrina de Cristo. É tão simples, a verdade do Evangelho. Os homens querem complicar. Com essa complicação, tira muito da simplicidade de Cristo. Pode ser quem for, irmão. Eu estou aberto ao debate, ao questionamento, à crítica. Agora, venha para mim com argumentos plausíveis da palavra. E não é trazer nenhuma doutrina do Velho Testamento, não. Porque a doutrina para a igreja não é a doutrina de Velho Testamento, não. Eu não estou aqui para saber o que foi que Davi fez, Abraão fez. Eu estou aqui para aprender de Cristo. Nós, igreja, temos que estar voltado, guiado, conduzido, perseverando, sendo fiel, sendo instruído pela doutrina de Cristo. Essa é a doutrina que os apóstolos pregaram para proteger a igreja, para repreender, para conduzir a igreja na verdade, para trazer a igreja do engano, para proteger a igreja dos falsos mestres. A doutrina para a igreja está nas cartas apostólicas. Presta atenção no que os homens estão pregando aí. Eles usam mais texto e passagem e situações do Velho Testamento. Eles não ensinam a doutrina apostólica que está aqui nas cartas apostólicas. É muito raro você ver um pregador expondo a doutrina apostólica, as cartas apostólicas. Aí vem os líderes de igreja dizendo, não, você tem que ser fiel à doutrina da igreja. Que doutrina de igreja é essa? Eu convido qualquer teólogo, pastor, presidente, seja lá quem for, pregador, profeta. Me mostrem, me conversam com argumentos plausíveis da palavra, usando a doutrina de Cristo, aonde Cristo mandou, ordenou, determinou para algum dos seus discípulos ser submisso à doutrina de alguma igreja, aonde Cristo mandou alguns dos seus discípulos seguir a alguma igreja.
Aonde foi que Cristo mandou alguns dos seus discípulos ser devoto e praticante a nenhuma obra de igreja? Nem Jesus, nem os apóstolos. Ao contrário, irmãos. É porque o povo não deixa a luz de Deus iluminar a mente deles. Muitos vão escolher continuar na mentira. Ao contrário, irmãos. Paulo, João, todos os apóstolos, do próprio Cristo, vai advertir os irmãos a ser prudentes. Paulo vai dizer: notem, observem os que estão no meio de vós, ensinando. E se não condiz com a doutrina de Cristo, traz dissensão, traz escândalo à doutrina, aparta-te dos tais. Romanos 16, 17. O apóstolo João vai dizer isso aos irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não é doutrina de igreja. Em canto nenhum a Bíblia fala de doutrina de igreja. O apóstolo João vai advertir os irmãos a notar: os que não trazem a doutrina de Cristo não recebam, os tais não têm a Deus. Não é homem de Deus. Por que homem de Deus? Não é ungido de Deus, é profeta de Deus. Por quê? Qual é o princípio que você usa para saber se tal fulano é homem, é ungido, é profeta de Deus? Qual é o princípio que você usa? Está vendo que você não tem entendimento? E aí você é levado que nem menino. É menino que não tem entendimento. Por isso que Deus quer que a gente cresça e não seja mais menino. Seja adulto no entendimento. Porque menino é fácil de ser levado pelo engano. E muitos estão sendo levados pelo engano. Homem de Deus é aquele que está, não é dentro da igreja pastoreando, não é aquele que diz que é pastor presidente, não é aquele que tem título de profeta, de pastor. Homem de Deus é quem está pregando a verdade, é quem está na verdade. Jesus vai dizer isso para os religiosos judaicos: se vocês fossem de Deus, vocês ouviram a minha palavra, a doutrina que eu trago não é minha, é do Pai, e vocês não aceitam. Vocês não aceitam, estão desviando muitos dessa doutrina. Não, mas a gente é sacerdote, a gente é da religião farisaica, a gente é do grupo religioso principal. Isso não denomina ninguém que é de Deus. Quem é de Deus está em Cristo, na palavra de Cristo, na doutrina de Cristo, para ser cristão, membro da igreja, para ser igreja. Quem é de Deus não é quem está dentro de igreja, instituição. Quem é de Deus é igreja. É membro que forma a igreja. Até isso o povo não é ensinado como tem que ser. Então eu não prego contra ninguém, contra a pessoa, contra a instituição de ninguém. Eu prego a verdade, combatendo todo o erro doutrinário, desconstruindo toda a estrutura mentirosa doutrinária que diz que é a verdade de Deus. Eu prego, eu tenho coragem de pregar a verdade do Evangelho. Vou dizer mais uma vez: quer me refutar? Eu aceito a sua crítica, eu aceito o seu questionamento. Agora venha para mim com argumentos plausíveis da palavra, usando o princípio para a igreja seguir, a doutrina de Cristo. É isso que a igreja é orientada: a guardar e praticar e a observar quem é que está pregando e quem não está pregando a doutrina de Cristo. Porque de Deus é quem está na doutrina. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 14. Escuta aqui o que aconteceu aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Mas, quando vi que não andava bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas o gentil a viverem como judeu? Rapaz, aqui, se você ler o contexto aqui, você vai ver Paulo repreendendo Pedro. Pedro era o ancião da igreja de Jerusalém. Pedro foi um apóstolo que andou com Jesus. Paulo não. Pedro era um apóstolo considerado e honrado. Pedro não era maior do que ninguém. Amém, irmão? Amém? Pedro não era pastor presidente de igreja nenhuma. Era um ancião, era um presbítero, pastor, é a mesma coisa. Hoje as pessoas fazem divisão, né? Não, você tem que ser diácono, auxiliar, evangelista, presbítero. Não existe isso, não existe essa escadinha. O que existe é vocação.
E quando Deus chama, é cada um na sua vocação. Quem é pastor, quem é evangelista. Vai usar e trabalhar no corpo para a edificação, com o dom, a vocação que Deus dá. Não tem esse negócio de escadinha. Esse negócio de escadinha foi criado pelos homens, dentro das igrejas dos homens. Essa mentira. E Paulo vai repreender Pedro. Pedro era um ancião, honrado, considerado entre os discípulos, porque ele teve uma experiência ocular, vivida com Cristo. Era testemunha ocular. Mas Paulo não quis saber, não. Paulo disse: Pedro, tu estás agindo errado. Rapaz, escute o texto. Escute e observe o que o texto vai dizer. Olha o que Paulo está dizendo. Mas quando vi que não andava bem e nem direitamente, conforme a verdade do Evangelho. Paulo não quis nem saber quem era Pedro. Paulo vigiou e observou que o que Pedro estava ali vivendo, estava ali se comportando, a atitude de Pedro não condizia com a verdade do Evangelho. É isso que nós temos que repreender em qualquer pessoa, seja pastor, padre, papa, juiz, delegado, todos aqueles que trazem um ensino, uma instrução, um comportamento de princípio que não condiz com a verdade do Evangelho de Cristo, tem que ser repreendido. Não, mas tem que ter autoridade para repreender a autoridade. Quem disse isso? Os anciões em Jerusalém chegaram para Pedro e João e perguntaram a eles assim, porque através deles Deus usou para operar um milagre no coxo. E eles pregaram a palavra. E eles estavam ali ministrando a palavra. E os anciões de Jerusalém chegam para eles e vai dizer assim: vocês estão fazendo isso em nome de quem? Qual o poder e qual a autoridade que vocês estão fazendo isso? Sabe por que eles fizeram essa pergunta? Porque eles estavam dizendo assim: nós não autorizamos vocês a fazer nada aqui dentro de religiosidade na obra de Deus, porque nós é que somos a autoridade para determinar e para mandar. Foi isso que eles estavam dizendo. Quando eles perguntam a Pedro: vocês estão aí em nome de quem? Eu não preciso fazer a obra de Deus pela autoridade de pastor, de igreja. A autoridade na minha vida, o poder, quem me manda é Jesus. Alguém diz assim: não, mas tem que ser enviado pelo pastor, pela igreja, o ministério. É mentira. É mentira. É mentira. Tem que ser enviado pelo próprio Jesus. É Ele que envia. Ele enviou os apóstolos e até hoje continua enviando. Não é igreja, a autoridade não é igreja. A igreja tem que estar sobre a autoridade de Cristo, da palavra. A igreja, que eu digo, não é igreja instituição, onde o povo está ali como se fosse igreja de Deus, aquele local onde estão venerando, adorando, idolatrando, mistificando, achando que tudo de Deus tem que ser realizado, centralizado dentro dessas igrejas, instituições. Igreja de Deus somos nós. A igreja tem que estar sob a autoridade de Cristo, da palavra, da doutrina. Não é de nenhuma igreja, ministério de homem. E Pedro foi repreendido por Paulo. Por quê? Porque não andava bem e nem direitamente na verdade do Evangelho. Quantos pastores precisam ser repreendidos dentro das igrejas que não ensinam bem direitamente na verdade do Evangelho? Que não está doutrinando esse povo com a verdade do Evangelho? Mas tem alguém para repreender esses pastores? Tem alguém para questionar esses pastores? Tem alguém para protestar contra esse ensino errado que deturpam a verdade do Evangelho? O povo está com medo sobre a autoridade dos pastores. O povo não tem medo da autoridade. O povo não está sobre a autoridade de Cristo. O povo tem mais temor. O povo está mais submisso à autoridade dos líderes das igrejas. Eles não estão nem aí para Cristo. Eles não querem nem saber o que Cristo ensinou. Eles querem saber o que o pastor determina. Para dizer amém, meu pastor presidente. É ou não é assim? Quantos pastores estão ensinando heresia para o povo? Quantos pastores têm levado o povo a viver dentro das muitas igrejas? Não generalizo. Tem um pouco, 1%, que está mantendo-se fiel. Existe a igreja de Filadélfia e a de Esmirna. Mas a maioria está corrompida, está
vivendo o anátema, apostataram da fé, deixaram a doutrina. Ninguém se levanta dentro dessas igrejas para questionar, nem criticar, porque eles são ensinados a não pensar, a não usar o senso crítico, a ficar calado, a não questionar os líderes. Eles são ensinados, a mente deles cauterizada dos que estão lá dentro do sistema, porque eles são submissos ao sistema, a quem eles são reverentes e praticam a sua vida de devoção, não a Cristo, mas ao sistema, à igreja. Paulo não, Paulo repreendeu Pedro na cara. Por quê? Porque Pedro não andava bem indiretamente. Irmão, jamais eu vou estar dentro de um ministério, o pastor lá dizendo, irmão, tem que dar o dízimo porque é uma ordenança para a igreja. Jamais eu vou ficar calado e consentir e compactuar com essa mentira. Eu vou pregar o contrário. Vou dizer, não, irmão, está errado esse ensino. Essa ordenança legal não foi imposta para a igreja. Essa ordenança legal do dízimo não é obrigação, não é imposta para a igreja. Quem quiser dar, dê. Mas não é uma regra, uma doutrina, uma ordenança legal de Cristo para a igreja. Cristo não determinou isso. Mas ninguém se levanta contra. E se falar, olha rapaz, não toca não, está indo contra o ungido, está indo contra a igreja. Nós só não podemos se levantar contra a palavra. Só não podemos questionar a Cristo, mas a homem, pastor, seja lá quem for, é corruptível, tem que ser questionado. Agora você tem que estar na verdade. Você tem que conhecer a palavra, manejar bem a palavra. Olha o que diz aqui, mais um texto para a gente encerrar. Paulo vai escrever a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15 ao versículo 19. Eu vou fazer a leitura. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, mas é obreiro do reino de Deus, não é obreiro de reino de igreja do homem, manejando bem a palavra da verdade. Você tem que ter essas três coisas e zelar por ela. Se apresentar a Deus aprovado no seu interior. Não preocupe-se com a aprovação de pastor, de líder de igreja. Se preocupe com a aprovação de Deus, porque Deus conhece os que são seus e Ele tem o entendimento de tudo que está no nosso interior. Temos que ser verdadeiros com Deus para ser aprovado por Ele. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, procurando apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar. Você tem que ter uma vida, meu irmão, uma vida reta, justa. Não é que você tem que ser o santarrão, não, mas você tem que ter uma vida servindo a Deus, andando pela retidão e a justiça de Deus, pela palavra. Quantos que não têm autoridade para pregar essa palavra? Quantos que a própria palavra que ele prega condena ele, porque ele está vivendo o contrário da palavra? Agora, o mais importante, Paulo vai dizer que maneje bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade, porque a palavra é a espada do Espírito, que nós temos que usar no combate. A palavra da verdade. Muitos não sabem manejá-la. Muitos não têm intimidade com ela. Muitos não têm amor nem zelo por ela. Muitos não estão enquadrados no que diz Salmo 1. Meditar nessa palavra, ter prazer e nela meditar de dia e de noite. Quantos que estão preocupados em levar para o povo revelação, visão, profecia, reteté, papapá. Deus está dizendo, Deus está mandando, Deus está falando. Quantos pastores que não têm intimidade com a palavra? E quantos pastores que têm conhecimento, mas saiu do compromisso com a palavra? Olha o que Paulo vai dizer. Manejando bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produz maior impiedade. E a palavra desse roerá como gangrena. Entre os quais Emineu e Fileto, versículo 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de muito. Paulo está orientando Timóteo aqui a manter-se na palavra, ter cuidado com esses que pervertem a verdade, porque aqui nesse contexto aqui, tinha dois dizendo que era de Deus, ensinando uma doutrina contrária
a doutrina de Cristo, estava levando para o povo, dizendo para o povo que a ressurreição já tinha acontecido, e é mentira, nem aconteceu lá e nem aconteceu ainda. A ressurreição só vai se dar, a primeira ressurreição é a dos salvos, e a segunda no juízo eterno. A primeira vai se dar na vinda de Jesus, mas lá já tinha mentirosos pervertendo a verdade do Evangelho, fazendo muitos desviar e apostatar da fé, irmão. O texto disse isso. O texto que eu li está dizendo isso. Então nós temos que ter coragem. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Dentro desse contexto que eu mostro aqui na palavra. Eu prego a verdade aqui. Eu busco sabedoria de Deus para manejar bem a palavra, porque essa é a espada que eu uso para o combate espiritual. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque o próprio diabo vai levantar os seus discípulos para usar a palavra, para formular doutrina, para mostrar texto, para tentar persuadir você, contrariar a verdade de Deus, usando a palavra de Deus. Foi isso que ele fez com Jesus, foi isso que ele fez com Adão. Só que Adão caiu, Jesus venceu o diabo com a palavra, não foi com reteté, misticismo, nem coisa nenhuma. Jesus venceu a tentação, Jesus venceu o combate ali espiritual com a palavra. Você só pode vencer e prevalecer se você estiver na palavra. Não adianta esses movimentos de poder, de reteté, de pra. Você está levado pelo engano, vento de doutrina. Você está firmando sua casa na areia. Venha ser prudente, ouvindo e praticando a palavra de Deus, de Cristo, para você estar como um homem prudente, edificando a sua vida com Deus. Não dentro de igreja, de movimento, de direção de homens, mas edificando a sua vida com Deus, na palavra de Cristo. Mateus 7, 24. João 15, 7. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Nesse contexto aí. E quem não tiver enxertado em mim, vai ser lançado fora. Pode até dizer que é de Cristo. Dizer que é de Deus, todo mundo está dizendo. Agora, ser de Deus, esse é o porém. E a Bíblia vai dizer que Deus conhece os que são seus. E lá em Romanos 8, 9, vai dizer que quem não tem o Espírito de Deus, o tal não é dele. Jesus vai dizer lá em João 15, 7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, eu pergunto a você, aonde você está? Qual é a palavra que está formando o teu entendimento? É a de Cristo? É a doutrina de Cristo? Reflita. Examine a sua fé. Vou terminar com um conselho de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Que Deus abençoe a todos vocês. Entendam. Eu não digo que eu sou a verdade, agora eu tenho coragem e ousadia, pela graça de Deus, para pregar a verdade. Eu prego a verdade, e a verdade do Evangelho de Cristo. Não é a verdade de igreja, de doutrina de igreja, de nenhuma formação doutrinária, de nenhum teólogo, nem de pastor, nem de líder nenhum. Eu sou discípulo de Cristo, convidado a ouvir e praticar a palavra de Cristo, para ser bem-aventurado. Seja você também bem-aventurado, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Foi o que Jesus disse em Lucas 11, 28. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra dele. Amém? Evangelista Wellington Ramos, aqui você ouve a verdade. O meu compromisso é empregar a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê.